E agora estamos de volta para mais frases. Vejam só, a garota ficou alegre. Primeiro passo, achar o verbo. Ficou. Agora eu vou direto no ele para ver se deu certo. Ele ficou alegre, ficou perfeito. Então é terceira pessoa. Mas quando eu falei ficou alegre, sumiu a garota, que é o verdadeiro sujeito. Ficar está na lista do CFPACT. Ser está, ficar. Mas para ser predicativo do sujeito, tem que fazer a pergunta como. A garota ficou como? Alegre. Não tem gênero na alegre, então vamos pluralizar. As garotas ficaram alegres. Então confirma, alegre é adjetivo, é predicativo do sujeito, confirma, ficar é da lista do CFPACT e está como verbo de ligação. Por isso, verbo de ligação com predicativo do sujeito dá predicado nominal. O jogador tranquilo entrou em campo. Qual é o verbo? Entrou. Já vimos o entrou aí mais vezes. Então, é terceira pessoa de singular. Ele entrou. Mas se eu falar, ele entrou tranquilo em campo, sumiu o jogador. Então, o jogador entrou em campo, tranquilo. Perfeito. Jogador é o sujeito. Agora, o jogador entrou onde? Em campo. Adjunto adverbial. Entrar não está na lista do CFPACT e não perdeu o significado de entrar. Então, vou fazer pergunta, porque esse tranquilo, eu sei que jogador tranquilo está combinando. Então, o jogador entrou como? Tranquilo. Não está falando dele? Agora, a jogadora entrou tranquila. Então, esse tranquilo é adjetivo, confirma que é predicativo do sujeito, e porque o verbo é significativo, o predicado será verbo nominal. Lindo. Meu pai parece tranquilo. Parece. O verbo é parecer, tira o R, sobra parece. Então, esse E é vogal temática. Quer dizer que não há DNP. Se não há DNP, é singular. Ele parece tranquilo. Ficou ótimo. Sumiu meu pai, que é o verdadeiro sujeito. Parecer está na lista do CFPACT? Está. Ser está, ficar, parecer. Mas ele só é de ligação se eu encontrar predicativo do sujeito. Qual é a pergunta? Como? Qual é a resposta? Variável para ser adjetivo e funcionar como predicativo. Então, como que meu pai parece? Tranquilo. Tranquilo é adjetivo. Vou confirmar. Minha mãe parece tranquila. Ou eu passo do masculino para o feminino, ou eu já coloco direto o plural. É a única forma. Se pluralizou, é adjetivo e vai ser predicativo. Se não pluralizou, é advérbio e vai ser adjunto adverbial. Olha que coisa moleza. Agora que eu sei que tranquilo é predicativo do sujeito, eu posso confirmar. Parecer está na lista do CFPACT e é verbo de ligação. Por isso, verbo de ligação com predicativo do sujeito gera predicado nominal. Vamos para 11. Agitado parecia o aluno. De novo, o verbo parecer. Parecia tem o A, que é do imperfeito do indicativo, e tem o I, que é a vogal temática E mudando para I. Isso tudo nós vamos aprender lá na frente, ou quem já está no ginásio já ouviu isso. Então, parecia é singular. Ou é eu parecia, ou é ele. Se eu falar, eu parecia o aluno agitado, não sou eu. Então, o verdadeiro sujeito é o aluno parecia agitado. Essa frase está na ordem inversa. Sujeito aluno, parecer está na lista do CFPACT, mas só é de ligação se eu encontrar predicativo do sujeito. Como? Fazendo a pergunta como. Como que o aluno parecia? Agitado. No feminino, a aluna parecia agitado. Confirma. Agitado. Agitado é adjetivo, é predicativo do sujeito. Confirma que o verbo é de ligação e verbo de ligação e predicativo do sujeito geram o predicado nominal. A criança agitada saiu a criança. Mesma coisa, a frase está ao contrário. A criança saiu
agitada. Este é o verdadeiro sujeito. Sair, ela fez isso. Então, o verbo sair é significativo. E como ela saiu? Agitada. Feminino com feminino é adjetivo. Está separado do verbo falando sujeito, é predicativo do sujeito. E quando eu tenho verbo significativo e predicativo do sujeito, eu tenho predicado, verbo nominal. A criança feliz correu na praça. Quando eu vejo esse feliz, que eu já tenho certeza de que é adjetivo com 2 vírgulas, eu já sei, esse feliz é predicativo. Quer ver só? Correu é verbo correr. Tem o U e não tem o O, então é terceira pessoa. Se eu falar, ele correu na praça feliz, sumiu a criança. Então a criança é o sujeito, correu, a criança correu, é verbo, não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado de correr, então ele é verbo significativo. A criança correu onde? Em qual lugar? Na praça, adjunta adverbial. O correr não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado. Então, vamos fazer a pergunta como? Como que a criança correu na praça? Feliz. Isto, eu preciso pluralizar para ver se varia. As crianças correram felizes. Variou. Feliz é adjetivo, feliz é predicativo do sujeito, está separado por 2 vírgulas falando do sujeito, então eu não tenho dúvida. Como tem predicativo do sujeito e verbo significativo, o predicado é verbo nominal. Ele ficou preocupado. Ficou é do verbo ficar. Já sei que ou pode ser eu ou ele. Ele ficou preocupado. Olha o ele aqui. Não precisa nem perder tempo. O ele é sujeito. Ficar está na lista do CEF-PACT? Sim. Mas só é de ligação se eu encontrar predicativo. Como encontro? Fazendo a pergunta como. Como ele ficou? Preocupado. E se fosse uma mulher? Ela ficou preocupada. Garantiu que preocupado, que varia, é adjetivo e tem que ser predicativo do sujeito, porque está separado pelo verbo falando do sujeito. Então, ele é predicativo do sujeito, confirmou que o verbo é de ligação com predicativo do sujeito gera predicado nominal. Frase 15, preocupado ficou ele. A mesma frase, o que aconteceu? Ordem direta, ordem inversa, não precisa nem perder tempo. Esse ele é o sujeito, o ficou é verbo de ligação e o predicado o predicativo do sujeito é preocupado. Verbo de ligação com predicativo gera predicado nominal. E agora, o que eu coloquei? Preocupado, o rapaz chegou. O ou, aqui sem nenhuma dúvida, o sujeito é ele. Mas se eu falar ele chegou preocupado, o rapaz, ficou estranho. Por quê? Porque o rapaz é o verdadeiro sujeito. O rapaz chegou. Chegar não está na lista do CEF-PACT, não está. E chorou. Jesus! Eu agora gostei do chegou, viu? Não tem problema. Chorou também é verbo significativo, não perdeu o significado, por isso eu vou fazer a pergunta. O rapaz chorou como? Preocupado. Se fosse a menina, chorou preocupada. Então, se variou, depois da pergunta como, preocupado é adjetivo, é predicativo do sujeito, porque fala do sujeito, mas não está separado pelo verbo. Está separado pela vírgula. Verbo significativo e predicativo do sujeito gera predicado, verbo nominal. Gente, análise sintática, termos da oração, tem sequência. Por isso, volte aos assuntos anteriores para vocês terem tranquilidade, firmeza na hora de estudar. Ok? Notem, eu repito toda a frase, as mesmas coisas, exatamente para vocês gravarem. Um beijo para todos.